Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Vamos iniciar nossa aula online de Geografia, estudando em casa. Pegue o seu livro de Geografia e abra na página 62. Acompanhe a leitura e compreensão do conteúdo. O que é geopolítica? O que você entende por geopolítica? Você sabe a diferença entre governo, Estado, nação e país? Quais conflitos e instabilidades políticas da atualidade você conhece? A geopolítica é uma área de estudo que faz parte do estudo da geografia, pois a compreensão do espaço geográfico é algo estratégico para o desenvolvimento e a manutenção do Estado Nacional. Vamos à leitura da página 62, acompanhe comigo aí. Observe o cursor. O que é geopolítica? Se analisarmos a origem dos conflitos internacionais, veremos que a disputa territorial foi a causa de muitos deles. Isso ocorre porque o controle de uma área pode significar o domínio sobre pontos estratégicos, maior disponibilidade de recursos naturais e maior número de pessoas se dedicando a atividades econômicas, assim como a garantia de que determinada nação tenha soberania sobre o território que ocupa e com o qual estabelece laços históricos. A geopolítica consiste nos estudos e nas atividades estratégicas desenvolvidas por um Estado com o objetivo de proteger ou de dominar territórios. Também a geopolítica compreende a análise das relações de poder entre os Estados. Ela abrange temas como fronteiras, recursos naturais e fontes de energia, deslocamentos populacionais, entre outros. As questões geopolíticas são centrais para os governos, pois costumam estar na origem de muitos conflitos. Para compreendermos a dinâmica geopolítica do mundo atual, é necessário conhecer alguns conceitos importantes que veremos adiante. Aqui na imagem, você vê aeronaves estadunidenses em exercício militar na base de Kunsan, na Coreia do Sul, em 2012. Esse exercício, denominado Marcha do Elefante, serve de preparação aos esquadrões para responder a ataques inimigos, rapidamente e em grande número. Aí você vê uma frota, né? De várias aeronaves. Estado. O Estado é a instituição responsável pela administração, legislação e execução de políticas públicas de um país. O Estado deve ter soberania, ou seja, autonomia para desenvolver suas ações no território nacional e para direcionar a política internacional na relação com outros Estados. Nação. O conceito de nação diz respeito a um grupo social, com identidade, língua, cultura, religião e características étnicas comuns. Isto é uma nação. Assim, a existência de uma nação independe da formação de um Estado, pois ao longo da história nem sempre as nações conseguiram estabelecer um Estado próprio. Esse é o caso da nação curda, que está dividida entre Turquia, Iraque, Irã, Síria e Armênia, e luta pela criação de um Estado próprio. Uma única nação organizada em torno de um Estado constitui um Estado-nação. Página 63. Território. O território de um país corresponde à área controlada e administrada por um Estado e sua população. Apresenta limites determinados por fronteiras e abrange ainda as áreas marítimas e aéreas e o subsolo do país. Esses limites são geralmente determinados por acordos internacionais. O que constitui um governo?
O governo se refere às diferentes formas de organização política que podem ser adotadas pelos estados. Assim, os governos podem ser monárquicos, republicanos, parlamentaristas ou presidencialistas e até mistos. No caso do Brasil, nós temos o presidencialismo. O controle das instituições políticas também pode variar e ser exercido de forma democrática ou ditatorial. Aqui no Brasil é de forma democrática, já na Coreia do Norte é ditatorial. Além disso, o termo governo pode se referir à administração do Estado por determinado partido ou grupo político. O que constitui o país? O termo país é um dos mais utilizados na abordagem de assuntos internacionais. Isso ocorre porque ele se refere ao conjunto formado pelo Estado, com organização política definida por sua nação ou nações, ou por seu respectivo território sobre o qual tem soberania. Aqui na imagem você vê, na página 63, a área marítima pertencente ao território de um país é chamada de mar territorial e corresponde a uma faixa de cerca de 22 quilômetros a partir da linha da costa. A legislação internacional define que os países podem ter exclusividade no controle e na exploração dos recursos naturais em uma área de até 370 quilômetros da costa, aproximadamente. Essa área é conhecida como Zona Econômica Exclusiva, ZEE. Na foto de 2014, frotas pesqueiras estadunidenses atuam em uma das ZEEs do país, no litoral do Alasca. Conflitos internacionais. Com o avanço da integração econômica mundial no decorrer do século XX, o quadro geopolítico global tornou-se mais complexo. A política dos Estados mostrou-se diretamente ligada aos interesses comerciais e financeiros de cada país, e a indústria de armamentos firmou-se como uma atividade extremamente importante do ponto de vista econômico e estratégico. Aqui você vê um mapa explicativo. Vamos à leitura. Mundo, tensões e conflitos. Páginas 64 e 65 do livro. Vamos ver aqui. Aqui você está vendo, né, a América do Sul, a América Central, olha o cursor, e a América do Norte. Os Estados Unidos mantêm uma base militar em Cuba, na Baía de Guantánamo, bem aqui. O governo cubano reivindica o fechamento dessa base militar em seu território, o que gera um impasse com o governo estadunidense. Além disso, já houve denúncias de violações de direitos humanos na prisão de Guantánamo. Desde o início do século XX, estima-se que mais de 100 mil pessoas tenham morrido no México. Essa parte laranja. Tenham morrido no México em decorrência das disputas entre grupos de narcotraficantes e do combate das Forças Armadas contra o tráfico de drogas. Aqui já na América do Sul. Na Colômbia, na década de 60, grupos guerrilheiros de orientações comunistas, aqui na Colômbia, de orientação comunista, como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC, e o Exército de Libertação Nacional, a ELN, e grupos paramilitares de extrema-direita entraram em conflito em decorrência de disputas ideológicas iniciadas no contexto da Guerra Fria, que acabaram se estendendo até a atualidade. Em 2016, as FARC fecharam acordos com o Estado colombiano que envolvem a formalização de sua atuação como partido político e o julgamento dos crimes cometidos pelo grupo guerrilheiro. Aí aqui você vê as ilhas Falklands nas Malvinas. A posse das ilhas Falklands, Malvinas, ocasionou um conflito entre Argentina e Reino Unido.
pois os dois países reivindicavam o território das ilhas. Organismos internacionais, como a União dos Países Sul-Americanos, a Unasul, interferiram no impasse e, em 2013, um plebiscito foi realizado e a população das ilhas decidiu pertencer como território britânico. Instabilidades no mundo atual. No século XXI, muitos conflitos vêm ocorrendo pelo mundo. Uma das questões fronteiriças, além das questões fronteiriças e das disputas pelo controle de recursos naturais, novos fatores alteraram as estratégias geopolíticas dos países, especialmente dos Estados Unidos. Entre eles estão a disseminação do terrorismo como fenômeno internacional e a ascensão, ou seja, o crescimento da China como potência econômica e militar. O que é uma potência? Vamos ler o quadro aí ao lado na página 65. Do ponto de vista político, países com grande capacidade militar, elevados recursos financeiros e, em geral, extensos territórios são considerados potências. Eles exercem influência no quadro político internacional, pois são capazes de dirigir negociações políticas e econômicas que afetam outros países. Vamos agora à análise do mapa aqui pegando o território africano, a Europa, uma parte aqui da Ásia e a Oceania. Acompanhe o mouse aí na tela. Desde 2011, grupos civis armados questionam o governo da Síria. Observem aqui a setinha, bem aqui a Síria, e lutam pela deposição do presidente do país. Bashar al-Assad, o governante, que conta com o apoio da Rússia, assumiu o poder em 2000, após a morte do seu pai, que governou a Síria durante 30 anos. O grupo extremista Estado Islâmico, que surgiu em 2013, tem se responsabilizado por violentos atentados terroristas ao redor do mundo. O grupo defende a criação de um califado em áreas dos territórios da Síria, olhem a setinha, e do Iraque, com base em rigorosas leis de inspiração religiosa islâmica. Em 1950 e 1953, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, olha aqui essa setinha, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, apoiadas respectivamente por soviéticos, depois chineses e estadunidenses, travaram um conflito que vitimou cerca de 2,8 milhões de pessoas. Desde então, há grande tensão na fronteira entre esses países. Somente em 2000, Coreia do Norte e Coreia do Sul reuniram-se para buscar uma solução pacífica de reunificação. Porém, em 2002, descobriu-se o programa nuclear norte-coreano e nos anos seguintes o país passou a realizar testes nucleares próximos à fronteira, onde os dois países mantêm bases militares e grandes arsenais bélicos, ou seja, de guerra. Em 2018, as duas Coreias iniciaram um novo processo de reaproximação. Aí aqui você vê, a região da Caxemira, onde aqui o mouse está circulando, é alvo de disputa entre os estados da Índia e do Paquistão. Desde a independência dos dois países em relação ao Reino Unido, em 1947, a delimitação da fronteira vem dividindo a população da região, de maioria muçulmana, e opondo os dois países que possuem armamentos nucleares, aqui é a região da Caxemira. Aqui, um dos países mais jovens do mundo, o Sudão, você está vendo aqui no meio do continente africano, o Sudão vem enfrentando uma guerra civil entre os grupos étnicos Dinka e Nuer, que disputam o controle das reservas de petróleo do país. Como resultado, em 2018, mais de 2,4 milhões de refugiados já tinham saído do Sudão do Sul em direção aos países vizinhos. Vamos para a nossa atividade de geografia. Vocês irão reler as páginas que foram lidas, as páginas 62 a 65, e irão responder as seguintes questões.
Qual é a importância da geopolítica para os países? 2. Diferencie Estado de governo. 3. Uma nação pode existir sem Estado? Explique. 4. Observe novamente o mapa mundo das tensões e conflitos e cite os conflitos relacionados à disputa dos territórios e os que envolvem a disputa pelo controle do Estado. Aquele mapa que a gente fez a leitura das tensões. Terminada a atividade, envie a foto para o meu WhatsApp, copie a pergunta e as respostas de caneta, tanto a pergunta como a resposta, caneta azul, preta ou vermelha. Não esqueçam que essas atividades garantirão o sucesso da sua aprendizagem e suas notas. Conto com seu empenho e até o nosso próximo Estudando em Casa.